comentou agora aqui na saída de campo, ele disse que você falaria algo sobre o Marquinhos, aquela decisão de ele ser escolhido para entrar para o jogo, disse que ele só não entrou por uma opção dele. O que você poderia falar sobre essa condição do Marquinhos? Bom, eu acho que o Marquinhos subiu muito no meu conceito. Como homem, como profissional, ele demonstrou por que ele é ídolo aqui. Por que ele é ídolo aqui? Eu ia colocar o Marquinhos, acho que faltavam uns 10 minutos para terminar, mais ou menos. Eu acho que o Marquinhos merecia isso, por toda a história que o Marquinhos tem dentro do Avaí, por todo aquele sacrifício que a gente acompanha no dia a dia do Marquinhos, com todas as dificuldades hoje físicas que ele tem e o empenho que ele faz para ficar dentro do seu melhor. Eu acho que ele merecia jogar aqueles 10 minutos. Ele ia entrar numa posição que ele faria isso tranquilo, ele ia entrar naquela que ele entrou. O Rodrigão estava fechando a saída de bola dos dois zagueiros e ajudando no volante. O Marquinhos poderia fazer bem essa função. Mas o Marquinhos teve uma atitude excepcional. Ele falou para mim, não, chefe, ainda falta muito tempo. O time está bem encaixado, deixa assim, eu entro mais no fim. Um jogador que ia entrar, um jogador que é idolatrado, um jogador que a torcida pedia. Ele tomou a decisão de esperar um pouco. Por mim, o Marquinhos teria entrado faltando 10 minutos. Né? Então, eu acho que quando um jogador tem essa atitude de deixar a sua vaidade, deixar de pensar nele para pensar na equipe, ele tem que ser o ídolo dessa equipe mesmo. Essa torcida tem que reverenciar o Marquinhos por tudo aquilo que o Marquinhos merece e pelas atitudes que o Marquinhos tem. Quanto a mim, o Marquinhos subiu demais no meu conceito. Demais. Né? Não é todo jogador que toma essa atitude. Tirando essa questão do Marquinhos, você citou que ele pediu para esperar um pouquinho, né, nos últimos 10 minutos, que o time estava encaixado. Queria que você avaliasse a atuação do Avaí hoje. No primeiro tempo, foi um jogo, na nossa avaliação, bastante dividido, bastante equilibrado, mas no segundo tempo o Avaí praticamente tomou conta do jogo. E até alguns jogadores citando que 1-0 teria sido pouco, talvez. Como que você avalia essa evolução que o Avaí está apresentando no campeonato e esse clássico com o Figueirense? Eu acho que a vitória no clássico é importantíssima. A vitória em si é importantíssima. Qualquer jogo que você ganha é muito importante, principalmente quando você consegue uma vitória fora, né? É difícil, e principalmente quando é um clássico. O clássico tem algumas conotações especiais, porque mexe diretamente com o torcedor de casa, né? Aquele vizinho que torce para um time, o vizinho que torce para o outro, o amigo do trabalho. Então, um resultado positivo é sempre muito bom, porque traz para a equipe vencedora uma tranquilidade muito maior para ele trabalhar. Né? Invariavelmente, quando você perde, vem um pouco mais de crítica. A crítica é um pouco mais pesada em relação a isso. Principalmente, nós estávamos enfrentando um adversário que estava bem na nossa frente. Né? Então, nós tínhamos que encostar. Uma derrota nossa hoje, nós deixaríamos com que o Figueirense se livrasse, né? Muitos pontos na nossa frente. Acho que o time fez um bom jogo, mais uma vez um bom jogo. Primeiro tempo com mais dificuldade, nós deixamos muito o volante do Figueirense jogar, né? O Zé Antônio. O Zé Antônio jogou muito tempo livre e ele que armava o jogo. Rodava o João Henrique junto com o João Paulo pelo lado, fazendo uma movimentação que nos preocupava ali na esquerda. Mas o que estava me trazendo problema era o Zé. O Zé virava jogo, o Zé enfiava a bola, ele estava jogando muito frouxo. Segundo tempo, nós adiantamos uma marcação em cima do Zé e encaixamos a marcação em cima do Jorge e do João. E aí o time parou de correr risco. A partir do momento que passou de correr risco, mostramos a eles alguns espaços que nós tínhamos, que nós poderíamos utilizar, né, que era o caso de uma virada mais rápida de um lado para o outro. Tinham 2 corredores para a gente usar, só que faltava aproximação. A bola ia e não tinha aproximação. O time se encaixou melhor e a partir daí concordo com aqueles que dizem que o nosso segundo tempo foi muito bom, que nós tivemos um volume muito grande, que poderíamos de repente até ter feito mais gols, mais 1 ou 2 gols. Acho, na minha opinião, não sei, vou ver na televisão, mas de onde eu estava eu tive a nítida impressão de um pênalti claríssimo em cima do Renato, claríssimo. O Renato não tinha por que cair. Ele tirou a bola para bater e puxar o pé. Então, acho que foi bom, tivemos um outro gol. Acho sim, aquele assim, achei que estava impedido. O Rodrigo podia esperar um pouco, não tinha ninguém com ele. Mas o time foi bem, o time foi muito bem. Nós atingimos o objetivo, que era o objetivo principal da vitória. Isso dá credibilidade ao trabalho, isso dá confiança ao grupo. Aquilo que eu falava para vocês, o grupo está ficando a cada jogo mais encaixado. Quem entra está rendendo, porque todo mundo lá trabalha igual, não tem a diferença entre A, B, C ou D. Todo mundo faz a mesma coisa, porque sabe que uma hora vai ter que entrar, né? Então eu fico muito contente de que o grupo está correspondendo, né?
aquilo que a gente vem passando. Um treinador não é nada se ele não tem a reciprocidade do grupo. Se o grupo não assimila aquilo que ele passa e se o grupo não executa aquilo que ele trabalha. Então eu estou muito contente com o grupo, falo isso para eles e digo para eles também que a gente está vindo bem, mas que precisa melhorar, ainda precisa melhorar. Hoje, com toda a tua experiência, campeão brasileiro, quando terminou o jogo, eu olhei o seu comportamento, você vibrou igual uma criança, hein, Geninho? Mas eu vibro sempre. Você vê, eu estou aí há quase 50 anos dentro do futebol, quase 30 como treinador, e eu estou aqui por causa disso, que eu ainda vibro com os resultados, né? Eu ainda, é uma palavra um pouquinho pesada, eu digo para sempre, o pessoal fala, quando é que você vai parar? Eu falei, o dia que eu perder o tesão. Mas eu acho que ainda tenho muito tesão, porque eu vibro com gol, eu vibro com vitória, eu vibro com essas situações, né? É isso que me move. Enquanto eu estiver assim empolgado, enquanto eu estiver motivado para trabalhar, eu vou tocando. Espero que esse fogo continue por um bom tempo. Queria que você fizesse uma avaliação do Rodrigão, né, que hoje teve uma partida muito boa, finalizando bastante, e principalmente no primeiro tempo a gente viu o Avaí criando muitas oportunidades, caindo pelo lado esquerdo, com o Rodrigão participando. Se não estava finalizando, estava trabalhando de garçom também. O Rodrigão fez, desde que eu estou aqui, não vou falar antes, a melhor partida. Se movimentou, parou de jogar preso entre os dois zagueiros, nós conversamos sobre isso, trabalhamos sobre isso, né? É nessas horas que serve o treino fechado, de você fazer alguma movimentação diferente daquilo que você vinha fazendo em termos de correção. Eu acho que a gente ainda tem que fazer outras correções com outros jogadores, mas nós tiramos o Rodrigão da zona de conforto, ele ficava muito encaixotado entre os dois zagueiros, e ele apesar do tamanho, ele é um jogador de velocidade. E eu conheci o Rodrigão fazendo isso no Campinense. Eu joguei contra o Rodrigão, pelo ABC contra o Campinense, e ele caía, não só pela direita, como pela esquerda. Mais pela esquerda que pela direita, ele gosta daquele lado, né? Mas ele tem que usar isso. Ele tem um jogador que joga também de 9, que é o Rômulo, então caiu o Rodrigo, o Rômulo fazia o facão de centroavante. No primeiro tempo nós tivemos 2 chances de gol assim, uma bola passada, que o Rômulo deu um carrinho, ela foi por cima, e uma bola que sobrou para o Rômulo e ele bateu por cima. O que eu digo, a gente aos pouquinhos vai melhorando. Aos pouquinhos a gente aperta um parafuso aqui, ajeita uma coisinha ali, para que a gente vá melhorando na competição, porque a competição vai ficando cada vez mais difícil. Mais difícil, e você tem que procurar minimizando os seus erros. Geninho, na entrevista de ontem, quando a gente falava sobre as possibilidades de ausência, a gente citava que para o lugar do Pedro Castro, talvez o Matheus e também o Luan pudessem ser os substitutos, né? Podiam se candidatar à vaga do Pedro Castro se ele não fosse jogar. E você apareceu com o André Moritz, um jogador um pouco mais alto que os dois atletas. Acredito que tenha sido essa a tua opção, talvez, e até pelo passe que ele tem, por conta das jogadas que o Figueirense tentou fazer hoje, bola alçada na área direto, e o Avaí conseguiu se livrar dessa situação. Foi mais ou menos por aí? Qual foi a tua ideia na colocação do André Moritz no lugar do Pedro? Não, vocês viram que vocês não lembraram do nome do Moritz, né? Eu fiquei quieto. Eu até brinquei depois, eu falei, o pessoal levantou vários homens e esqueceram do que vai jogar. Né? Não, é uma característica diferente. O Luan deixaria meu time muito preso, muito na marcação. Eu jogaria com 3 zagueiros e 2 volantes. Aí sim, o 3-5-2 fica um esquema que muita gente fala, um esquema retrancado. Então, eu ia trazer o Figueirense muito para cima de mim. Né? Eu teria um jogador alto, como é o Moritz, mas um jogador de marcação, que joga do meio para trás. O Matheus, sim, faz a transição. Eu optei pelo Moritz pela experiência que ele tem. Um jogador mais rodado, um jogador mais acostumado a esse tipo de situação, era um clássico. Ele é daqui, ele conhece muito bem o ambiente. Tá? Então, alguns detalhes, de repente, pendem por uma escolha. E eu gostei, ele foi muito bem, se movimentou, ajudou na marcação. No segundo tempo ele voltou quase como um segundo volante, praticamente só municiando o pessoal. No primeiro tempo ele encostou mais na frente, no segundo tempo ele jogou um pouco mais, ajudando o Judson ali. Graças a Deus nós acertamos na escolha. Geninho, um outro fato que foi a parte física dos atletas, né? O Avaí jogou no sábado passado, correu bastante, teve diversas oportunidades, mas ficou com empate dentro de casa com o São Bento. O Figueirense tinha jogado só na terça-feira da semana retrasada e hoje só foi fazer a sua primeira mudança com 85 minutos de jogo. Então me chamou bastante a atenção essa parte física do Avaí para o jogo de hoje. O Avaí está muito bem, né? O pessoal que cuida desse departamento, o Ortiz, o Pedro,
os seus auxiliares são pessoas altamente capazes. A gente tem muito cuidado, nós estamos trabalhando numa sintonia muito grande ali. Mesmo trabalhando metade da semana em 2 períodos, a gente está fazendo um trabalho bastante balanceado. E isso tem dado resultado dentro de campo, né? Bastante resultado dentro de campo. Eu só fui mexer porque a coisa estava tão arrumadinha, tão ajustada, que de repente você vai mexer e estraga. Né? Às vezes você vai fazer alguma coisa para melhorar e é que nem você está fazendo de repente um doce, uma receita, você vai botar um temperinho a mais e desanda, né? Talha, alguma coisa. Então a coisa estava rendendo tão bem, que eu só fui mexer porque realmente o Judson sentiu a perna. Né? Aí eu fiz uma troca. E depois a entrada, o Rodrigão já estava muito estafado, e eu achei que o Marquinho podia entrar ali, de repente, dentro daquilo que o Marco faz, né? Uma bola parada, eu pego uma bola e larga. Eu tinha 2 homens de muita velocidade pelo lado, 4, né, na realidade. De um lado o Guga e o Renato, e do outro lado o Capa com o Romulo. Eu podia chegar numa bola, porque o Figueirense estava se mandando todo para cima de mim. Então estava muito bom você, de repente, achar uma bola de contra-ataque. Mas eu só fui mexer porque o time não precisava mexer, estava muito encaixado. E essa receita que você falou, Geninho, do Avaí, já está praticamente pronta? A gente citou até na véspera do jogo de hoje que talvez estivesse já quase a cara do Geninho, já está bem próximo do que você quer, mas você citou que precisa melhorar ainda. Melhorar o quê? E você acredita que mais quantas rodadas talvez para estar a ponto de bala como você quer? Não, é difícil você te dar um prazo. Né? O time de repente pode oscilar, pode fazer um mau jogo e de repente retomar de novo. Mas vem se ajeitando. Eu acho que é uma maneira nova de jogar. Nós praticamente chegamos aqui e viramos o Avaí do avesso. O Avaí era um time que jogava tomando sufoco o jogo inteiro e hoje é um time que dá sufoco. Eu não trouxe os números, mas eu tive mais de 20 finalizações de novo. Então é um time que hoje o torcedor vem a campo e vai ver o time dele atacando. Às vezes vai ser atacado, como hoje. Hoje nós somos atacados várias vezes. Corremos risco. Mas é um time que sempre vai buscar o gol. Sempre vai buscar o gol. Agora, é claro, vai sempre precisar de ajustes. Eu acho que nós deixamos escapar, nós estamos conversando ali. A gente não gosta muito de chorar leite derramado, mas nós tivemos 2 jogos em casa. Aquele jogo do Brasil, se não tivesse uma desatenção aos 45 minutos e aquele monte de chances que nós tivemos no jogo contra o São Bento, tivesse entrado uma bola, hoje você estava entre os 4, brigando lá na frente. Então eu acho que o time vem produzindo bem, e eu espero que continue, espero que a gente vá corrigindo para que eu não tenha desatenção do jogo do Brasil, para que num jogo onde eu tenho um volume tão grande como o do São Bento eu faça gols. Então acho que a gente ainda tem algumas coisas a corrigir. Geninho, para fechar da minha parte, o André Moritz hoje entrou muito bem, teve uma participação fundamental também para ajudar o time a construir essa vitória. Mas terça-feira já tem jogo, eu sei que o técnico não gosta muito de ficar falando quando vem uma vitória logo em seguida, né? Mas o Pedro Castro, é bom já dar uma seguradinha ainda, porque depois tem 10 dias até o próximo jogo para evitar uma lesão com ele, já que o André Moritz entrou bem? Eu não sei, realmente eu não gosto de falar depois de um jogo que eu vou fazer no próximo. Né? Não, porque eu posso chegar amanhã numa revisão médica, nós vamos ter já amanhã, não tem muito o que descansar, amanhã está todo mundo lá. Ver o que eu tenho, porque já na segunda-feira nós estamos viajando, então vai ser muito pouco trabalho para o próximo jogo. Vamos ver o que o departamento médico me apresenta do Pedro, para depois eu resolver o que eu vou fazer. Ô Geninho, tirando um pouquinho o assunto do jogo hoje, até a gente ficou na dúvida em questão do alemão, porque quando ele chegou meio cabisbaixo, talvez por estar sentindo alguma coisa do último jogo para este. E aí a gente pensou, se o alemão for o problema, o Geninho não tem ninguém no banco que possa substituir ele para fazer aqueles 3 zagueiros que o Geninho está costumando fazer nos últimos jogos. É uma peça que talvez você queira trazer mais para o elenco, um zagueiro, para realmente, se tiver algum problema com os zagueiros, ter essa recomposição do mesmo setor, ou talvez você já esteja pensando em modificar um pouquinho o esquema? Não, o pensamento é trazer um zagueiro. Eu acho que, independente de mudar esquema ou não, acho que nós temos a necessidade. Você não pode trabalhar com... Nós estamos com 5 zagueiros, mas 2 garotos, completamente inexperientes, de muita qualidade, mas completamente inexperientes. Eu tenho treinado um pouco com o Luan, que é um jogador um pouco mais rodado, para numa emergência fazer, mas jogando com 3 ou 2 zagueiros, existe a necessidade de você trazer um experiente. Então vamos ver o que tem no mercado, de preferência um jogador que eu conheço, um jogador que eu sei que não é aposta, sei o que ele pode render, vamos ver o que tem aí. Dentro da realidade do Avaí, mas aí existe uma necessidade sim, isso já foi inclusive conversado
E estamos aí procurando ver se a gente acha. Já indicou o nome, Geninho? E só para finalizar, quantos jogadores você pediu para o presidente? Não, por enquanto só um zagueiro. Não pedi mais nada, não. Já indicou o zagueiro? Estou sendo bastante econômico. Não, comentei um nome, mas eu preciso ver como esse jogador está. Ele teve uma lesão ano passado, ficou algum tempo parado. Preciso ver se ele já se recuperou, se já está treinando. É um jogador da minha total confiança, já jogou comigo em 2 clubes. Eu sei o que ele pode me dar, eu prefiro apostar em quem eu conheço, em quem já jogou comigo, do que de repente num outro tipo de aposta. Mas tem mais opções, tem já alguns. Nós estamos aí com talvez uns 3, 4 nomes que a gente pode de repente definir. Estamos indo com calma para não errar. Eu acho que aqui no Avaí nós não podemos nos dar o luxo de errar, né? Mas a gente tem que ir com calma. Dá para falar o nome, não? Não, deixa para lá. Valeu, tá aí o Geninho. Entrevista coletiva pelo lado do Avaí.